Albert Einstein. Para muitos, apenas um nome nos livros de física. Para outros, o maior gênio que a humanidade já conheceu. Mas por trás das equações que mudaram o universo, existia um homem cheio de dúvidas, medos, fracassos e profundos conflitos. Esta não é apenas a história de um cientista, é a história de um ser humano que se atreveu a desafiar tudo o que o mundo acreditava ser absoluto. Einstein nasceu na Alemanha, em uma família simples. Quando era criança, demorou a falar, era calado, introspectivo e parecia distante. Alguns professores achavam que ele tinha dificuldades de aprendizagem. Chegaram a dizer que nunca teria sucesso na vida. Mal sabiam que aquele menino mudaria a forma como a humanidade vê a realidade. Na escola, Einstein não se adaptava ao sistema rígido. Não gostava de memorizar fórmulas. Queria entender o porquê das coisas. Questionava autoridades, quebrava regras e pensava de forma diferente. Isso lhe trouxe conflitos com professores e colegas. Ele se sentia um estranho no mundo, mas sua mente nunca descansava. Pouco a pouco, compreendeu que sua maior força não era a memória, mas a imaginação. Ele mesmo dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, mas a imaginação não. Depois de concluir os estudos com dificuldade, não conseguiu um emprego como professor. Acabou em um escritório de patentes na Suíça, um trabalho simples, mas nos momentos livres fazia algo que mudaria a história para sempre. Pensava sobre o tempo, o espaço e a luz. Em 1905, seu ano milagroso, publicou 4 artigos científicos que revolucionaram a física. Um deles apresentou a famosa equação MC2, demonstrando que energia e matéria são a mesma coisa. Outro explicou o movimento das partículas. Outro descreveu o comportamento da luz. E o mais impressionante, propôs a teoria da relatividade, afirmando que o tempo não é absoluto. Até então, todos acreditavam que o tempo avançava da mesma forma para todos. Einstein mostrou que não é assim. O tempo pode desacelerar, o espaço pode se curvar. Tudo depende da velocidade e da gravidade. A realidade era muito mais estranha e maravilhosa do que se imaginava. No início, muitos duvidaram. Alguns chamaram suas ideias de loucura. Mas com os anos, suas teorias foram comprovadas. O mundo entendeu que um gênio havia surgido. Einstein ficou famoso. De um homem anônimo, passou a ser conhecido em todo o planeta. Seu rosto apareceu nos jornais, universidades disputavam sua presença. Tornou-se um símbolo do intelecto humano. Mas a fama também trouxe dilemas morais. Suas teorias contribuíram para o desenvolvimento da energia nuclear. Quando a bomba atômica foi criada, o mundo ficou em choque. Milhares de vidas foram destruídas em segundos. Einstein não participou diretamente de sua construção, mas carregou esse peso por toda a vida. Desde então, passou a defender a paz, o desarmamento e a responsabilidade da ciência. Dizia que não temia a destruição do mundo pelas bombas, mas pela ausência de consciência humana. Além do cientista, existia o homem simples. A Einstein não importavam dinheiro nem status. Vestia-se de forma simples, e seu cabelo despenteado tornou-se um símbolo. Amava a música, especialmente o violino. Tocava para relaxar, para refletir, para encontrar paz no meio do caos de seus pensamentos. Também era um homem cheio de contradições, genial na ciência, mas com dificuldades nos relacionamentos pessoais. Teve casamentos turbulentos, conflitos familiares e momentos de profunda solidão. Ainda assim, nunca deixou de acreditar no poder do pensamento livre. Nos últimos anos de vida, Einstein tentou unificar todas as forças do universo em uma única teoria. Buscou até o fim uma explicação definitiva da realidade. Não conseguiu concluir esse objetivo. Mas deixou um legado tão poderoso que continua transformando o mundo até hoje. Graças às suas descobertas, usamos GPS, satélites, energia nuclear, tecnologias espaciais e avanços que fazem parte da nossa rotina. Coisas que parecem comuns só existem porque um dia um homem decidiu questionar aquilo que todos aceitavam como verdade. Albert Einstein morreu em 1955, mas sua mente nunca deixou este mundo. Suas ideias continuam viajando pelo espaço,
atravessando gerações, inspirando cientistas, estudantes e sonhadores em todos os cantos do planeta. Sua história nos ensina que não precisamos ser aceitos por todos para mudar o mundo, e que a diferença não é um defeito, é um poder, e que fracassar no início não significa estar destinado ao fracasso. Einstein mostrou que o verdadeiro gênio não é aquele que conhece todas as respostas, e sim aquele que nunca deixa de fazer perguntas. E talvez essa seja a sua maior herança para a humanidade, o valor de pensar diferente. Durante os últimos anos de sua vida, Einstein já não buscava fama nem reconhecimento. Sua mente estava focada em um único objetivo final: encontrar a teoria que unificasse todas as forças do universo em uma única equação, uma fórmula definitiva que explicasse a realidade completa. Passava horas sozinho diante de quadros repletos de símbolos, perseguindo uma verdade que parecia sempre um passo à frente. Muitos acreditavam que ele havia perdido sua genialidade. Outros diziam que estava obcecado. Mas Einstein sabia algo que poucos compreendiam. A ciência não avança por aplausos, avança por perguntas. Morreu sem completar esse último grande sonho, e para alguns, isso foi uma derrota. Para outros, foi seu maior legado, porque não nos deixou respostas fechadas. Deixou-nos a inquietação de continuar buscando. Hoje, mais de um século depois de suas descobertas mais importantes, seu trabalho continua vivo em cada satélite que orbita a Terra, em cada GPS que usamos, em cada estudo do universo profundo. Mesmo quando olhamos para o céu com um simples telescópio, estamos usando a mente de Einstein, mas seu verdadeiro impacto não foi apenas científico, foi filosófico. Ele nos ensinou que o tempo não é absoluto, que o espaço não é rígido, que a realidade é mais estranha e mais bela do que jamais imaginamos. Também deixou reflexões que hoje são mais necessárias do que nunca. Dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, que a mente aberta constrói o futuro e que a tecnologia sem consciência é um perigo silencioso. Vivemos em uma era em que sabemos mais, mas refletimos menos, em que a informação é instantânea, mas a sabedoria é escassa. E talvez por isso a história de Einstein continue sendo tão poderosa hoje. Porque ele não foi um gênio por memorizar fórmulas, foi um gênio por se atrever a duvidar de tudo. Foi rejeitado, subestimado, ignorado. E, ainda assim, mudou o universo para sempre. Talvez a maior mensagem que ele nos deixou não esteja nas equações, mas em sua própria vida. Não é preciso se encaixar para transcender. Não é preciso aprovação para ser extraordinário. Basta ter coragem para pensar diferente. Einstein nunca viu até onde suas ideias chegariam. Nunca imaginou satélites, computadores quânticos, buracos negros fotografados. Mas seu pensamento tornou tudo isso possível. E agora a pergunta fica para nós: o que você fará com o conhecimento que tem hoje? Seguirá o caminho seguro ou se atreverá a questionar aquilo que todos acreditam ser impossível? Porque o tempo continua avançando, o universo continua se expandindo e as mentes que mudam a história continuam nascendo todos os dias. Este foi Albert Einstein, o homem que rompeu as leis do tempo para sempre. E, embora Einstein já não esteja entre nós, seu pensamento continua viajando pelo espaço, oculto em cada raio de luz, em cada cálculo que tenta decifrar a origem de tudo. Seu corpo se foi, mas suas ideias tornaram-se eternas. Porque os verdadeiros gênios não morrem. Transformam-se em perguntas, em descobertas, em futuros que ainda não existem. E talvez, neste exato momento. Se a história de Einstein te fez questionar a realidade, então você já pensa diferente. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e comente. Qual ideia mais te fez refletir hoje? Sua mente pode ser a próxima a mudar o mundo.